Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e ao sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até aos confins da terra. Depois disto, surruge uma voz. Ele troveja com a sua voz majestosa e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz: cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o tufão e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e asparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espelham ao redor para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo na terra, seja que por vara ou para a sua terra ou por misericórdia as faz vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos para e considere as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul há calma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe-ia alguém o que tenho falado? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode olhar para o sol, que resplandece nas nuvens, quando o vento tendo passado o deixa limpo. O esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Ou desde os teus dias, desde ontem, a madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que pegasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela, e se transformasse como o barro sobre o selo, e se pusesse como vestidos. E dos ímpios se desvie a sua luz, e o braço altivo se quebrante. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se-te as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho onde mora a luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas
aos seus limites e para que saibais as veredas da sua casa. De certo tu sabes, porque já então eras nascido, e por ser grande o número dos teus dias, ou entraste tu até os tesouros da neve, viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões, para chover sobre a terra onde não há ninguém, e no deserto em quem não há homem, para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva porventura tem pai? Ou quem gerou as gotas do orvalho? De que ventre procedeu o gelo? O gelo? E quem gerou a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Ou poderás tu ajuntar as delícias do sete estrelo, ou soltar os cordéis do Orion, ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou mandarás aos raios para que saiam e te digam: Ei-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu à mente o entendimento? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agancham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando seus filhotes gritam adeus e andam vagueando por não terem o que comer? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm filhos? Ou observastes as servas quando dão suas crias? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Quando se encurvam, produzem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por causa, e a terra salgada por morada? Ri-se do ruído da cidade, não ouve os muitos gritos do condutor. A região montanhosa é o seu pasto, e anda buscando tudo que está verde. Ou querer-te-á servir o boi selvagem? Ou ficará no teu curral? Ou com corda amarrarás no arado ao boi selvagem? Ou escavará ele os vales após ti? Ou confiarás nele por ser grande a sua força? Ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Ou ficarás dele que te torne o que semeaste e o recolha na tua eira? A avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas as suas asas e penas. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus, debalde de seu trabalho, mas ela está sem temor, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. A seu tempo se levanta ao alto
Esse do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirás o seu pescoço com crisnas, ou espantá-lo-ás como ao gafanhoto. Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força, e sai ao encontro dos armados, ri-se do temor, e não se espanta e não torna atrás por causa da espada. Contra ele rangem a aljava, o ferro flamejante da lança e do dardo. Agitando-se e indignando-se, serve a terra, e não faz caso do som da buzina. Ao soar da buzina diz: Eia! E cheira de longe a guerra, e o trovão dos capitães e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência e estende as suas asas para o sul, ou se remonta a águia ao teu mandado e põe ao alto o seu ninho, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe, e seus filhos chupam o sangue, e onde há mortos, ali está ela. Respondeu mais o Senhor a Jó, dizendo: Porventura o contender contra o Todo-Poderoso a sabedoria? Quem arguia assim a Deus responda por isso. Então Jó respondeu ao Senhor, dizendo: Eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão põe a boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda duas vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: Cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me explicarás. Porventura também tornarás tu vão o meu juízo, ou tu me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus, ou podes trovejar com voz como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e alteza, e veste-te de majestade e de glória. Derrama os furores da tua ira, e atenta para todo o soberbo, e abate-o. Olha para todo o soberbo e humilha-o, e atropela os ímpios no seu lugar. Esconde-os juntamente no pó, ata-lhes os rostos em oculto. Então também eu a ti confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Contemplas agora o behemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos onde todos os animais do campo folgam. Deita-te debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Pode o Íon porventura caçar à vista de seus olhos, ou caçar à vista dos seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás tirar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicarás as súplicas para contigo,
ou brandamente falará? Fará ele aliança contigo, ou o tomarás tu por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou o repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de gachos, ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Uma às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se pode separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como o mor de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, esta não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha e o cobre como pau podre. E a seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arrestais e rise do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas, como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo, tornando em brancura de cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Como homem, pois, meus ouvidos ouvi, como com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse-lhe: Faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus dois amigos, porque não falaste de mim
o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, a Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da segunda Quesia, e o nome da terceira Querem-Abuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias.